Jeremias, capítulo 33 e o versículo de número 3. Quando o Senhor nosso Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas o que eu quero frisar aqui é o clamor. O clamor. O que é o clamor? A importância do clamor. Clamor é uma súplica. É um pedido com uma intensidade da alma muito forte. Isso é um clamor. É no intuito de rogar alguma coisa a alguém numa intensidade muito forte, muito profunda, muito intensa. É implorar com instância o tom elevado da nossa voz ou da nossa alma. Clamor. Eu até escrevi aqui, eu gosto de escrever algumas coisas. A Bíblia é cheia de clamores e orações. Profetas clamaram, reis clamaram, mulheres clamaram, e também até criança clamou, no caso Ismael, o filho de Agar. O clamor entra em cena quando toda a paciência acaba. É meio que você começa a entrar meio em desespero. Então você parte para um clamor mais profundo. Deus, me socorre, me ajuda, intervenha ao meu favor, Deus. É mais ou menos assim, do profundo da alma, do profundo do seu ser. Ele chega quando os seus pedidos não são atendidos. Quando você não tem estruturas para lidar com o silêncio. Quando isso acontecer, então clame a Deus com mais força, com mais intensidade, com mais humildade, mais fé. Grite por Deus, porque Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Se tem uma coisa que o nosso Deus não resiste, é um coração contrito e aflito. É um coração quebrantado. Nosso Deus resiste muita coisa. Ele resiste o orgulhoso, ele resiste o soberbo, ele resiste aquele que acha que tem, que pode, que faz. Ele resiste às marcas, ele resiste o dinheiro dos empresários, ele resiste o rico, ele resiste muita coisa. Mas um coração quebrantado, contrito, lágrimas verdadeiras e um clamor verdadeiro não despreza o nosso Deus. Não desprezará, ó Deus, diz a Bíblia. Então eu tenho aqui, escrevi nessa manhã, aqui ó, você fica querendo ver o que eu tenho nos meus livrinhos, nos meus escritos, tá aqui ó, minha letra, viu? Fica curioso para saber o que eu estou lendo? Então, exemplos de pessoas que clamou a Deus na Bíblia. Jacó passou 20 anos fugindo de Esaú, 20 anos com um grande problema não resolvido, fugindo do seu irmão porque roubou, tomou a sua primogenitura, armou esquema. Não precisamos de esquema para crescermos em Deus, com Deus e para Deus. Não precisamos de esquemas, não precisamos de empurrar ninguém, falar mal de ninguém, denigrir ninguém. Precisamos ser fiéis a Deus. E Ele é poderoso para cumprir todos os propósitos e planos que Ele tem na sua vida. Mas Jacó tentou por meios escusos.
por meios estranhos, esquemas que custou caro para ele, para a mãe dele, para toda a família. Dividiu todo mundo. Mas Jacó cansou daquilo. E um dia, em Gênesis capítulo 32, ele passa sobre o val de Jaboque e ele toma uma decisão de passar uma noite em clamor a Deus. Ele passa o seu gado, os camelos, jumento, passa suas esposas, filhos, diz: fica na frente aí que eu vou passar uns momentos aqui com Deus, eu preciso de clamar a Deus de todo o fundo do meu coração. E Jacó passa uma noite inteira clamando do mais profundo da sua alma. E o clamor foi tão forte, foi tão intenso, que Deus desceu no val de Jaboque. E quando Jacó travou, pode-se dizer, a maior batalha espiritual da sua vida, quando amanhecia o dia, o anjo do Senhor lhe disse: me solta, me libera, me larga, que eu preciso de retornar. E Jacó diz: eu não te solto, eu não te largo, eu não te deixo, eu não te abandono enquanto o Senhor não me abençoar. Quando o Senhor viu que ele estava determinado, ele estava tomado de fé e queria verdadeiramente uma mudança, o Senhor diz: pois bem, Jacó, como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Teu nome não será mais Jacó a partir de hoje. Eu não vou apagar o seu passado, porque não tem como apagar o passado. Mas eu estou abençoando a sua vida aqui hoje. E a partir daqui, de hoje, eu começo a escrever uma nova história na sua vida. E o seu nome a partir de agora será Israel. Aquele que como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Vai para o clamor, vai clamar a Deus. Vai lutar como um príncipe ou uma princesa de Deus, lá no secreto do seu quarto, a noite inteira. Vai lá gemer e o céu se abrirá para ti. E o Senhor descerá sobre ti e te revelará coisas grandes, profundas, firmes e ocultas que você não sabe. Tebacheia canta lamahai. Exemplo de pessoas que clamou a Deus e Deus não resistiu e veio até eles. A Bíblia fala para nós que o ladrão da cruz, Lucas 23, 42, não é a quantidade de tempo do clamor, é a intensidade do clamor. Porque o ladrão não ficou orando a noite inteira, diferente de Jacó. Cada um é um jeito, é uma forma. Jacó não ficou a noite inteira, o ladrão não ficou a noite inteira, até porque estava numa cruz sentindo dores. Mas o seu clamor foi rápido, profundo e intenso. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus todo estourado, todo moído, como diz Isaías 53, todo esmagado pelos nossos pecados, pela dor, pelo horror. Ele disse: hoje ainda, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Tu saberás de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Ala chore e clama raiz. A Bíblia fala para nós do clamor do carcereiro em Atos 16:30, quando ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo, Paulo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E assim aconteceu. Ele se rendeu a Cristo, anunciou a sua família, todos foram salvos em Cristo Jesus. A Bíblia fala em Gênesis que Deus ouviu o clamor da criança, o Ismael. E o Senhor abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água para matar a sede deles.
Às vezes você está clamando para Deus abrir novas fontes, mas eu quero dizer que aquela fonte lá de Agar no deserto não foi uma nova fonte que Deus abriu. Aquela fonte já estava lá. Deus abriu foi os olhos dela, porque ela estava tão focada no problema, tão aflita no problema, certa que ia morrer ela e a criança, que ela não conseguiu ver mais nada. Quando você está tão focado no problema, na luta, na dificuldade, você desfoca das bênçãos e dos milagres que estão ao seu redor. Então o Senhor abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água no deserto. Mas se Deus quiser criar também, Ele cria. Deus ouviu o clamor de Ismael. A Bíblia fala da mulher cananeia. Deus ouviu o clamor dela. Jesus ouviu o clamor dela. Deu umas repreensão. Mas ela humildemente, simplesmente continuou clamando. Tem misericórdia de mim, me ajuda minha filha que está mal. E Jesus diz, nem em Israel encontrei tanta fé. Como você crê, seja feito. E a Bíblia diz que a filha dela foi liberta e operou e recebeu o milagre de Deus. O cego de Jericó clamava do fundo da sua alma, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. E os discípulos ainda diziam, cala a boca, ele não vai te ouvir, tem muita gente ao redor dele, cale-se. Mas Jesus ouviu o clamor da alma de Bartimeu, mandou chamá-lo e disse, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Jesus disse, então veja. E os seus olhos se abriu. O clamor de Nicodemos, lá em João capítulo 3, Nicodemos, doutor da lei, mestre, homem inteligente, fazia parte do sinédrio, homem respeitado, homem de posses, mas um vazio na alma. E o vazio na alma foi tão intenso, tão grande, que ele foi ter de noite com Jesus no secreto. E quando teve com Jesus, ele fez um clamor. O que eu preciso fazer para nascer de novo? Mestre, ele vai até o mestre e diz, o que eu preciso fazer para ser salvo de verdade? Ter o meu nome escrito no livro da vida. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Não da terra, mas da água e do Espírito, da palavra, do céu. Abra mão de tudo, Nicodemos, e se renda a Deus, e o seu nome será escrito no livro da vida. O Senhor Jesus ouviu o clamor da alma de Nicodemos e transformou sua vida. O clamor de Jairo, minha filha está morta, por favor, me ajude, faz alguma coisa. Jesus chega lá na casa, toma ela pela mão e diz, Talita cumi, a ti digo, levanta. E ela levantou da morte. O clamor de Jonas lá no abismo. Senhor, me tira daqui. Senhor, tem misericórdia, me dê mais uma oportunidade. E o Senhor então dá ordem ao peixe para devolvê-lo na praia e dá-lhe mais uma oportunidade. Então você que está me ouvindo agora, clame a Deus, dobre os seus joelhos, no seu quarto, na roça, no carro, na rua, aonde você estiver, levante um clamor intenso, profundo, verdadeiro, e o céu te ouvirá, e o Senhor virá sobre ti, te dar um norte, te ajudar. Quando Davi pecou, ele levantou um clamor a Deus, e Deus perdoou o seu pecado. Ele sofreu as consequências, mas o seu pecado foi perdoado. Então levante um clamor. Aqui está. Exemplo de clamores na Bíblia. Levante um clamor. Deus me deu essa palavra pela manhã. Clame pelo seu casamento. Clame pela sua família. Clame pelos seus filhos.
Clame por uma porta de emprego. Clame para você ser mais crente. Clame pelos dons de Deus. Clame pelas visões espirituais celestiais. Clame a Deus pelas revelações do céu, da glória, da palavra. Clame a Deus para que Ele te abra novas portas. Clame a Deus pela sua empresa. Clame a Deus pela prosperidade. Clame a Deus e Ele te responderá. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você.